Boa noite aos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, iniciando mais um culto de louvor e adoração. Pediria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Salmos, Salmo 126, que diz assim: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram na Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro como as correntes das águas no sul. E os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Oremos, irmãos. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, por este dia, te agradecemos por estarmos aqui cultuando ao Senhor, Pai. Muito obrigado por tuas bênçãos sobre as nossas vidas e que o Senhor, ó Deus, continue nos guardando e nos protegendo de todo e qualquer mal, ó Deus. Receba este culto, ó Deus, da melhor forma possível, que cada palavra, cada cântico e todas as ações, ó Deus, que nós estejamos aqui entregando a Ti, ó Deus, sejam dignas do Senhor, ó Pai. Muito obrigado, nós oramos agradecidos, no nome de Jesus, amém. O Ministério de Louvor tem a palavra nesse momento.
irmãos, dando continuidade ao nosso culto, queremos agora passar aos avisos, né? E temos um aviso muito importante. O nosso culto presencial, irmãos, estará retornando no dia 1º de novembro, tá? Nosso culto presencial retornará no dia 1º de novembro. Na última sexta-feira, o governo, então, né, passou aí o recado que a nossa cidade saiu da fase amarela e passou para a fase verde, né? Então, nós estaremos trazendo todas as orientações nos próximos cultos, como irá funcionar, como os irmãos deverão proceder e tudo isso, tá bom? Mas já fiquem aí avisados que dia 1º de novembro nós retornaremos com o nosso culto presencial. A EBD não retornará ainda, nem a EBD, nem os cultos às quartas-feiras, né? Nós continuaremos fazendo a transmissão da EBD e o culto de quarta-feira continuará também a ser realizado pelas plataformas digitais, né? Nesse momento, para a realização do culto de oração, nós estamos utilizando o Google Meet, né? Por ele ter uma melhor conectividade, né? Ele não cai tanto, né? Então ele tem uma conectividade melhor, então por isso nós estamos usando o Google Meet para realizar o nosso culto de quarta-feira, tá bom? E a EBD continuará sendo transmitida todo domingo às 9 horas da manhã, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Mas nós retornaremos dia 1º de novembro com o culto presencial à noite, normalmente às 19 horas. E também nós estaremos explicando que não é porque o culto retornará presencialmente que ele também deixará de ser transmitido, não. Ele estará sendo transmitido simultaneamente também pelas plataformas Facebook e YouTube. Nós não cessaremos com os cultos online. Então, se você não quiser, não se sentir seguro vindo na igreja, ele continuará sendo transmitido também pelo Facebook e pelo YouTube, tá bom? Passando para a parte dos dízimos das ofertas, irmãos, vamos ler lá em 2 Coríntios 9, 7, que diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, os irmãos estão vendo aí na tela, né, a conta da nossa igreja, para continuarmos aí efetuando as transferências, os depósitos dos nossos dízimos, as nossas ofertas, tá bom? Lembrando que as ofertas para a campanha de missões são depositadas nessa mesma conta, mas nós ressaltamos sempre de estar avisando, né, os nossos irmãos Leandro ou Militão, se você depositou a sua oferta para missões, quanto que está sendo depositado para missões, para que nós possamos separar a parte dos dízimos e da oferta de missões nacionais também, ok? Agradecemos aos irmãos, eu estarei orando nesse momento, tá bom? Querido Pai, muito obrigado a Deus, porque o Senhor nos guardou nesse período, a Deus, e estamos felizes por poder retornar ao nosso culto presencial, a Deus. Nós sabemos que ainda não é da maneira como era antigamente, a Deus, temos diversas restrições ainda, mas pelo fato de podermos comungar juntos, ó Deus, já estamos muito felizes. Nós agradecemos, ó Pai, também pelos irmãos que têm depositado seus dízimos, as suas ofertas, e também têm entregado ofertas para os nossos missionários, para a nossa campanha de missões, Deus. Muito obrigado por esses irmãos que têm ajudado no mantimento da Tua obra, Deus. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. O Ministério de Louvor tem a palavra nesse momento, e logo após o Ministério de Louvor, nós estaremos transmitindo os vídeos da nossa campanha de missões, tá bom? Israel.
de todo teu coração, de toda tua alma, de toda tua força. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de toda tua força. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único, é o único, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de toda tua força. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de toda tua força. O povo que andava em Trevas viu grande luz, e aos que viviam na terra da sombra da morte resplandeceu-lhes Jesus. Fizeste crescer a nação, da alegria aumentaste a porção. O teu nome para sempre será maravilhoso. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na terra da sombra da morte resplandeceu-lhe Jesus. Fizeste crescer a nação, da alegria aumentaste a porção. O teu nome para sempre será
está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que tenho e o que sou, eu dedico a Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar, porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, sim, vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico a Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar, porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, sim, vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Eu vou amar, porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, sim, vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Por seu poder, o seu querer, Cristo meu Salvador me libertou. Eu vou amar, porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, sim, vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Eu vou amar, porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, sim, vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Olá, tudo bem? Você já parou para pensar sobre o porquê investir na obra missionária? Eu fiz essa pergunta para várias mulheres e eu gostaria que você visse comigo agora algumas respostas. Eu invisto na obra missionária porque eu sei que ao redor do mundo existem mulheres neste momento sendo humilhadas, maltratadas, subjugadas,
desvalorizadas porque elas não entendem quem elas são diante do Senhor e não sabem o potencial que elas têm quando se prostrarem diante de Deus. Porque sou grata a Jesus Cristo pelo seu sacrifício por nós. Uma alegria muito grande saber que as pessoas estão ouvindo a palavra de Deus e se convertendo a Cristo através do trabalho dos missionários. Porque é uma obra que salva vidas, né? E foi através de missões que nós também fomos alcançados por Jesus. Porque é uma obra que está no coração de Deus, é projeto de Deus e é o plano dele para as nossas vidas aqui na Terra. É segurar as cordas, é você não querer entrar no céu sozinho, é você amar o que Deus ama. Eu invisto em missões porque o amor de Cristo me constrange. Porque eu entendo a importância do ID que Cristo nos deixou. E aí, o que você achou? Eu confesso que fiquei emocionada ao ouvir as respostas. Eu também faço parte dessa história. Você quer fazer parte? Junte-se a nós. Investir em missões é segurar as cordas. Amados irmãos, vocês vão assistir o testemunho de uma menina do sertão. Uma menina que foi alcançada com o Evangelho, teve a sua vida transformada. Hoje é uma missionária, um dos nossos missionários radicais. Ela e o seu esposo, o Roberto. Um casal precioso. Olha que testemunho poderoso daquilo que o Evangelho pode fazer na vida de uma pessoa. Nesse momento de campanha de missões nacionais, nós louvamos a Deus por todos os nossos missionários que estão no campo, testemunhando, e por você, meu irmão, minha irmã, envolvido com a obra do Senhor. Bom, eu sou uma menina sertaneja mesmo, de raiz. Eu casei aos 12 anos de idade. Eu com 12 e Roberto com 16. E a Interá 17 anos. Nós vivíamos uma vida muito triste, com muito sofrimento, com muitos problemas familiares. Família não aceitava o nosso relacionamento. Muitas questões familiares envolvidas, raiva da mãe, de pai, eles com raiva deu. E nós vivíamos uma vida triste, sofrida. E assim, nós morávamos num lugar onde nem comida direito tinha para se comer. Um lugar simples, onde não tem energia, não tem essa tecnologia que todo mundo tem aqui, de televisão, de geladeira. Tudo isso lá não tem. Lá na energia lá é o candeeiro que clareia nós lá. Acredito que alguém pode conhecer o candeeiro, que é com querosene. E a água nossa lá é de pote. Então tudo que nós tínhamos era um pouquinho difícil. A água que nós bebíamos lá não era tratada, igual os irmãos estão acostumados com água tratadinha. A água lá que nós tomávamos era água de tanque. Para quem não conhece tanque, tanque é um buraco que é cavado no chão. Quando chove, vem a enxurrada e enche o tanque. E assim, a água é a minha barrenta, o meu café com leite. Onde vaca bebe, cabra bebe, e nós tomávamos essa água. Graças a Deus, nunca pegamos um tipo de doença, graças a Deus. Só que assim, nós vivíamos com raiva, angustiado, triste. Por que também? Nós não tínhamos comida para nós. Roberto trabalhava para ganhar R$25 um dia, quando achava. No máximo, no mês, ele trabalhava para ganhar R$100 no mês. No máximo. Isso era quando tinha. Tem vezes que só era aqueles R$25 no dia. E a nossa sobrevivência lá que nós comíamos era feijão e farinha. Às vezes só tinha o feijão, aí nós comíamos feijão bebido. Às vezes tinha farinha, aí dava para fazer feijão com farinha e comer normal. Só que às vezes só tinha farinha seca. Aí nós comíamos a farinha com água, cai essa água barrentinha. E vivia muito entristecido com essa raiva dentro de nós. Até que um dia, um missionário, Elias Correia Helena e a sua esposa, foram falar de Jesus para minha avó.
nós não sabíamos como era esse Jesus. Aí minha avó nos convidou para nós conhecer esse Jesus, um tal de um culto que ele iria fazer. Eu disse, vovó, como é tudo isolado, a gente fica meio descabriada, assim, com uma pessoa de fora vindo falar de uma pessoa que a gente nem conhece. E lá, eu disse, vovó, a gente vem conhecer esse Jesus, sim, conhecer esse culto. No domingo nós fomos conhecer o tal de Jesus e o culto. Chegando lá, ele veio falar que Jesus nos amava, que Jesus cuidava de nós, que Jesus morreu pelos nossos pecados, e nós ficamos assim, meio sem entender nada. Como pode existir um homem que morreu por nós e cuidou de nós, e nós está passando por tudo isso? Assim nós fomos embora. No outro domingo nós estávamos lá de novo no culto. E assim, ele foi falar sobre a multiplicação de pães e peixes. Eu vou confessar, eu disse, opa, agora ele veio falar que ele multiplica, que ele faz milagre? Eu quero aceitar esse Jesus agora. Imagina, nós sem nada em casa para comer. Tinha vezes que só tinha aquela água para nós beber. Eu aceitei esse Jesus. E Roberto não aceitou. Aí eu falei, eu vou ver se esse Jesus é realmente bom. Eu vou orar para o meu esposo também aceitar Jesus. E eu orei. Com um mês, Roberto aceitou Jesus. Mas vocês não têm noção o quanto eu chorei. Eu chorei porque Roberto aceitou Jesus. E mais ainda porque eu descobri que aquele Jesus, ele cuidava de mim e ouvia minhas orações. Apenas eu não conhecia. E assim, foi tão maravilhoso, porque tudo que nós tínhamos, aquela raiva, aquele ódio, passou, desapareceu. E nós só caminhávamos 17 quilômetros todo domingo para aprender mais sobre esse Jesus. 17 quilômetros para ir e 17 para voltar. São uns 34 quilômetros. Nós fazíamos esse trajeto todo domingo. E cada dia mais empolgado com esse Jesus que nós conhecemos, com esse Jesus que nós aceitamos em nossas vidas. E nós caminhávamos, era por cima de uma serra, porque era mais perto. A serra é assim, subia e descia, enfrentando uma cambira. Uma cambira é uma planta assim, que é cheia de espinho, calumbi, cansanção. Nós ia para o culto todo feliz, cantando os louvores que o missionário, mas a esposa ensinava. Cada passo que nós dávamos naquela montanha, cantava o louvor, o vento balançou e perto quero estar, Senhor, de ti. E assim, nós não tínhamos roupa boa para poder ir para o culto, nós não tínhamos nada disso. A roupa nossa era rasgada. O melhor chinelo que nós tínhamos era quebrado. Um arame liso, nós botava assim para segurar o botão. E nós não ligava porque o povo ia dizer de nós. O povo chamava nós de doido, nós não estava nem aí. Porque o nosso foco estava tanto em Jesus que nós não ligávamos porque o povo falava. E esse Jesus, ele começou a nos abençoar. Ele tirou toda a raiva, toda a tristeza, todo o ódio de dentro de nós. Eu vou contar essa história aqui, mas me prometo que vocês não vão dar risada. O Senhor, ele nos abençoou com uma galinha. Só que a galinha era bem magra, magra mesmo. Nós não tínhamos de comer nem para nós, imagina para dar para a galinha. E também veio um cachorro. Veja como Deus faz as coisas. Aí Roberto ficou pastorando a galinha. Ficou eu, Roberto e o cachorro, para ver quem pegava o ovo mais primeiro. Nesse dia só tinha farinha seca e um pouquinho de óleo. Graças a Deus, Roberto se esbagaçou no chão, caiu, mas conseguiu pegar o ovo mais primeiro que o cachorro. E nós lá, felizes, porque nós ia dividir um ovo. Meia banda para mim, meia banda para o Roberto, fritando o nosso ovinho no fogão de lenha, com aquela felicidade toda. O cachorro perdeu, Roberto. O cachorro perdeu. Chega a mãe e o pai do Roberto na hora que nós ia comer o ovo. Aí o ovo, que era para mim e para o Roberto, teve que dividir para a mãe e para o pai dele. O meu pensamento, oh Deus, nem para eles terem chegado uns 10 minutos a mais, eles chegaram justo agora, só porque nós não queríamos dividir o ovo com o cachorro. Mas graças a Deus, nós aprendemos naquele dia a repartir, por mais que nós tenhamos pouco. E sem demora, nós não abandonamos mais esse Jesus. Tudo que o missionário fazia, nós fazia também. E ele nos convidou para passear em Rio das Ostras. E nós viemos aqui em Rio das Ostras, no Rio, conhecemos muitas coisas maravilhosas.
pizza, sorvete, açaí, muita coisa que nós não conhecíamos. E esse Jesus, eu vou contar aqui porque eu fiquei triste no dia que eu comi a pizza. Fiquei muito triste. Por quê? Porque fomos lá, comemos a pizza, era um rodízio. Maravilhoso, muita coisa boa, até pizza doce existia, que nós não sabíamos. Eu fiquei triste na hora que a pessoa que convidou nós foi pagar. Por quê? Deu R$457 o valor. Eu disse, Roberto, olha só, que desperdício. Nós vivíamos com R$25. E esses 457 que gastou aqui, dava para nós viver um ano lá, Roberto. E as pessoas gastando aqui em coisa de momento, coisa de uma hora. Eu fiquei triste nesse dia. Eu vi o desperdício. Mas graças a Deus nós conseguimos um emprego aqui. Ficamos 1 ano e 5 meses em Rio das Ostras. E aí, acostumado com a praia, Roberto, ele foi tanto que ele bebeu até a água do mar. De tão feliz que ele ficou quando viu a praia. Mas, igreja, esse missionário mesmo que ganhou a gente para Jesus, ligou para nós com o nosso celular e nos falou sobre o projeto Radical Sertanejo. Qual foi o nosso pensamento? Nós tínhamos acostumado com tudo. Qual foi o nosso pensamento? Ter que voltar para o sertão de novo? Depois que Deus fez tudo isso com a gente? Mas cadê a chama ardendo no nosso coração pelo nosso povo? Nós sabíamos que se não fosse aquele missionário que estivesse ido lá falar de Jesus, nós não tínhamos conhecido aquele Jesus e nem estava em Rio das Ostras. E a nossa oração foi sim, se fosse da vontade de Deus, que ele acendesse uma chama no nosso coração. E se não fosse, que nós nem se lembrasse desse radical. Mas graças a Deus, ele acendeu a chama cada dia mais pelo nosso povo. Um povo que a maioria das pessoas não quer olhar. Aquele povo da roça que não tem nada para comer. Aquele povo simples. Muitos preferem ficar no banco confortável de uma igreja, com um ar-condicionado, com ventilador. Mas isso não era o que Deus queria para nossas vidas. Ele queria que nós voltássemos, nós voltamos, obedecendo esse chamado. Fomos para o Radical Sertanejo. E eu tinha um grande sonho de me casar de vestido de noivo e tudo. E lá no Radical, a turma lá do Pastor Rácio, com todo mundo, fizeram o nosso casamento de vestido de noivo e tudo. Então nós vimos que o Senhor continuava cuidando de nós. E nós somos enviados para o campo missionário, lá em Ituaçu, na Bahia. Nós estamos atuando na comunidade do Bonito e da Formosa. E nós, quando chegamos lá, tivemos muitos desafios. Pessoas pensavam que nós era ladrão de criança, que nós ia roubar as crianças. Só que nós entendemos esse povo, porque quando o missionário foi falar para nós de Jesus, nós também achou estranho, ficamos com receio de receber. E nós temos lá como, por exemplo, a irmã Neide. Quando nós chegamos lá, a irmã Neide era depressiva. Ela tinha um ciúme doentio do seu esposo. E no dia 6 do mês 4 do ano passado, nós fizemos um culto na casa do filho dela e ela entregou a vida dela para Jesus. E a depressão e o ciúme que ela tinha do seu esposo desapareceu, sumiu da vida dela. Hoje nós estamos aqui no Rio e a irmã Neide está lá fazendo visita, orando com as pessoas. Então, eu e Roberto, nós somos muito orgulhosos, nós somos muito honrados de trabalhar para Cristo. E saber que tem igrejas orando por nós, pastor, nós carecemos muito da oração de todos. Então, bota na agenda aí um compromisso de orar pelos missionários Roberto e Maiane, por todos os missionários que estão espalhados nesse Brasil. Isso é vir, montar uma caravana, entrar em contato conosco e vir para o nosso campo, falar de Jesus para esse povo. E pode ficar despreocupado que vocês não vão andar 17 quilômetros, não. Mas pelo menos 3 vão, 6. Vem, gente, o povo precisa muito de Jesus. Nós temos que mostrar para eles que eles são importantes. Nós temos que mostrar que Jesus ama eles também. Não importa se eles andam com roupa velha, se estão com fome. Jesus ama eles também. É por causa desse amor de Jesus que nós estamos aqui hoje. Meus irmãos, que coisa de impactar o coração. Eu fico com os olhos cheios de lágrimas, com uma voz embargada, ouvindo o testemunho dessa menina do sertão, a Maiane. Eu quero agradecer a você que oferta, que ora pela sua igreja que está nesta campanha missionária. É para sustentar missionários como Roberto e a Maiane. Eles hoje são missionários, são da nossa equipe.
E nós louvamos a Deus por eles e por tantos outros missionários radicais. Vale a pena investir na obra do Senhor. Obrigado pela sua igreja estar em campanha missionária. Obrigado por você ser parceiro do PAN. E se ainda não é um parceiro do PAN, um adotante de missões, adote esse casal, adote o Radical Sertanejo. Faça um PAN, adote, invista, oferte para missões, para continuarmos avançando. Louvado seja Deus pela vida dessa menina do sertão. Que testemunho, não podemos recuar, vamos avançar. Obrigado, igrejas, obrigado, pastores, irmãos, promotores de missões, mobilizadores, louvado seja Deus. Não podemos recuar, nós vamos avançar em nome de Jesus, porque Ele me amou. A graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos, uma boa noite a todos, que Deus continue nos abençoando. Nós vamos dar continuidade, agradecemos pela direção do culto com o irmão Mendes, o Ministério de Louvor, cantou hinos de louvor e adoração ao nosso Deus. E agora o momento da palavra que nós vamos ministrar também. Nós vamos orar, pedir a Deus que esteja nos iluminando, direcionando a nossa vida, nesse momento precioso, né, de aprendizado da palavra do nosso Deus. Querido Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos proporcionou durante o dia. Tu tem sido maravilhoso para conosco, Pai. E neste momento aqui, te agradecemos também pelas músicas cantadas e entoadas em adoração ao Teu nome, Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Neste momento também na ministração da palavra, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos use, que Teu Espírito Santo continue usando a cada um de nós, a mim também agora neste momento, a transmitir o Teu recado e que haja edificação para nossas vidas. Amém, Senhor. Como eu mencionei pela manhã, nós vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel, sobre Daniel 9. Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel capítulo 9, versículo 24. Daniel 9, começando no verso 24, diz assim: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 72 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como a inundação, guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ela do templo será colocada o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Muito bem. Então, Daniel, 70 semanas. Daniel, fazendo a leitura de Jeremias, do escrito de Jeremias, ele chegou então à conclusão no seu tempo, isso está registrado em Jeremias 25:11 e 29:10, Daniel percebeu que a época do retorno do seu povo a Jerusalém estava próxima. Então, ele lendo Jeremias, ele viu que a época do retorno do seu povo estava próxima a Jerusalém. E eles passaram 60, quando Daniel então conseguiu ver isso, passaram 67 anos, faltavam 3 anos, alguns vão falar de 3 a 4 anos, faltavam 3 anos para eles então voltarem a Jerusalém. As pessoas não estavam prontas para voltar. Daniel percebeu isso, que as pessoas não estavam prontas para voltar. Daniel então derrama oração em favor, tanto
confessando o seu pecado, como também em favor do povo. Vamos lá, em Daniel 9, começando no verso 1, nós vamos ver isso aí, olha só. Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus em oração e súplicas, e em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei o Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te temem, que te amam, e obedecem os teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome, os nossos reis, os nossos líderes e os nossos antepassados, e todo o teu povo. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá e de Jerusalém e todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós, os nossos reis, nossos líderes e os nossos antepassados, estamos envergonhados por termos pecado contra ti. E ali ele começa a confessar tanto o pecado dele como o pecado do povo, vendo que o povo não estava preparado para voltar para Jerusalém, porque havia ainda muito pecado. Reconheceu que a maldição da lei e da aliança ainda estava sobre a nação. Também reconheceu isso, que a maldição da lei e da aliança ainda estava sobre a nação. O verso do 3, que nós começamos a ler, até o 19, vai dizer isso aí. Ele vai falando sobre a desolação que eles passaram, né? E também que ainda estava debaixo dessa maldição. Então ele vai confessando isso a Deus em oração. A resposta da oração de Daniel. O anjo Gabriel foi até ele para revelar as profecias das 70 semanas. Aí vem o anjo Gabriel, é o mensageiro, né? Esse anjo Gabriel é o mensageiro, e vai revelar para então Daniel a questão das 70 semanas. Em hebraico, 70 semanas quer dizer Shavuab. Shavuab é uma quantidade de 70 setes, que é semanas. E nós vamos falar devagarzinho, vocês vão compreender. Então, uma quantidade de 70 setes, que é de semanas, de anos decretada por judeus, a sua santa cidade. Vamos lá. O 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá 490 anos. Tá? No versículo de número 24, nós vamos ver isso aí. Olha só, 70 semanas estão decretadas para o seu povo, e a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, ungir o Santíssimo. Então, 70 vezes 7, 490 anos. E aí vinha o ungido do Santo dos Santos. Após as 70 semanas, e as 62 semanas, olha, 70 semanas, é semanas de anos, tá, irmãos? Essa semana é semana de anos. Então, uma semana é compreendida, então, 7 anos. Após as 7 semanas e as 62 semanas, porque é 69 vezes 7, vai dar 483 anos. O Messias seria tirado, morto. Aí vem a profecia, esse 483 anos, que é 69 vezes 7, o Messias seria tirado, morto. E a cidade de Jerusalém e o santuário, o templo seriam destruídos, no versículo de número 26. Olha só. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo governante que virá. O fim virá como inundação, guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Aqui está já revelando essa profecia da morte do Senhor Jesus Cristo, esse ungido que foi tirado, o Messias que foi tirado, 483 anos da época. Muito bem,
483 anos, nós vimos lá que 70 vezes 7, 490, e aqui foi 483 anos, está faltando para 490, 7 anos. E 7 anos corresponde a uma semana na profecia de Daniel. Então está faltando 7 anos. O que é esses 7 anos? Alguns vão dizer, alguns autores vão dizer que o relógio está parado porque foi entrado o tempo dos gentios. Nesses 483 anos foi parado o relógio dos judeus e aí entrou o tempo dos gentios. Se cumprir no tempo dos gentios, aí volta o relógio para completar os 490 anos, volta esse relógio ao povo judeu, dando continuidade a esse tempo. Quando isso? Quando houver o arrebatamento da igreja. Alguns autores vão falar sobre isso. Então, faltando 7 anos, uma semana, para completar 490, que é 70 vezes 7, então nós estamos no tempo dos gentios. Terminando o tempo dos gentios, abre novamente o relógio para o povo judeu, para completar esses 490 anos. E essa última semana, 7 anos, vamos lá. A 70ª semana, o versículo número 27. Vamos lá, versículo número... Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Então, uma semana corresponde a 7 anos. No meio da semana, no meio, 3 anos e meio, né? No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrifício terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então, 7 anos, que corresponde a uma semana, no meio da semana, 3 anos e meio, ele acaba com essa aliança. Então, Jesus demonstrou que a abominação seria um acontecimento futuro, indicado que a profecia não haveria sido cumprida. Nessa 70ª semana, alguns vão dizer que já aconteceu, no tempo de Antíoco Epifânio, a qual houve uma grande desolação também, houve uma grande abominação no templo, com o Antíoco Epifânio. Só que vai haver uma declaração que Jesus falou que ainda não aconteceu esse tempo, que esse tempo ainda virá. Jesus demonstrou isso, que essa abominação seria um acontecimento futuro, indicando que a profecia não havia sido se cumprida. As primeiras 69 semanas, 483 anos, decreto de reconstrução emitido por Artaxerxes a Neemias, reconstrução do muro de Jerusalém em 444 a.C. 444 a.C., nós vamos ver o decreto da reconstrução do templo. E depois essa reconstrução, infelizmente, foi, de novo, de água, vamos dizer assim, de água abaixo. Elas combinaram 483 anos mais tarde, com base no calendário sabático lunar, com a morte do Messias em 32 depois de Cristo. E os 7 anos que faltavam para completar as 70 vezes 7, 490 anos. E aí? Alguns vão dizer que a profecia já se cumpriu no Antíoco Epifânio, como eu falei. Vão dizer que já se cumpriu. Muitos outros consideram como 7 anos de tribulação que ainda está por vir. Então, alguns vão dizer que foi nesse tempo, Antíoco Epifânio, que já aconteceu, e outros autores, como Gabriel Porto, que eu fiz a consulta em seu livro, ele vai dizer, como muitos outros também, consideram como 7 anos de tribulação que ainda está por vir. Muito bem. Uma semana, 7 anos. Daniel 9, 27. A última semana de Daniel começa a ser contada a partir da assinatura de uma aliança, tratado entre Israel e um grande líder político entre as nações. Então a gente tem que ficar de olho nisso. Isso não aconteceu, irá acontecer desse tratado, dessa assinatura de uma aliança entre Israel e um grande líder político entre as nações. E esse grande líder político, nós sabemos que vai ser esse anticristo, que vai vir com poder, que vai vir com muita eloquência,
com poder e sinais, e a Bíblia fala que esse poder e sinais dado por próprio Satanás, ele vai cumprir essa aliança. Cumprir não, ele vai ser decretada essa aliança com os judeus por 7 anos. Só que esses 7 anos, em 3 anos e meio, vai ser tudo bem. Vai ter prosperidade, ele vai se demonstrar uma pessoa boa, mas depois de 3 anos e meio ele quebra essa aliança. Ele quebra essa aliança. E onde que vai acontecer a grande desolação? Nesse tempo, o templo já estará reconstruído e os sacrifícios de acordo com a lei de Moisés estarão restabelecidos. Então o templo vai ser reconstruído também. Então isso é para o futuro. O templo reconstruído, vão voltar ao sacrifício, os judeus vão voltar ao sacrifício nesse templo, né? Então isso vai acontecer antes desse tratado com o anticristo. O templo vai ser reconstruído. E os sacrifícios, de acordo com a lei de Moisés, estarão restabelecidos. Depois esse príncipe, esse anticristo, depois de 3 anos e meio de aliança, vai fazer com que Israel não adore a Deus e realize o sacrifício no templo. Ele vai cortar esse sacrifício. Então, 3 anos e meio, tudo bem, eles continuam com o sacrifício, adorando a Deus. Depois de 3 anos e meio, ele quebra a aliança e vai proibir eles de adorarem a Deus e de oferecer sacrifício a Deus no templo. E também ele colocará sua imagem no templo e exigirá que o povo o adore como se fosse Deus. E aí que o povo de Israel, e aí que o povo vai abrir os olhos e vai ver que esse homem não era um homem bom que eles estavam esperando, e também não era o Messias que eles estavam esperando, porque ele vai querer ser adorado. E o povo judeu é monoteísta, não tem mais do que um Deus. Não adoram imagens. E, no entanto, ele vai pôr a imagem dele lá e vai querer ser adorado. E aí, quem não adorar, a gente vai ver isso futuramente em Apocalipse, então vai dar pela sua própria vida, vai morrer, porque ele vai matar a muitos nesse tempo. Vão ser mortos. Assim lhe tornará o templo abominável por causa da idolatria. O pastor Gabriel Porto escreve assim: que isso aconteceu nos dias de Antíoco Epifânio, e assim será no futuro, quando este líder gentil se manifestar. Isso aconteceu no passado, com Antíoco Epifânio, e também será no futuro, mas já com o anticristo, quando esse líder gentil se manifestar. Assim diz o pastor, né, no seu livro Gabriel Porto. Tempo de angústia, olha só, tempo de angústia. Jeremias 30, capítulo 1, do verso 9. Quando esse homem, infelizmente, tomar o poder e fazer essa aliança, depois de 3 anos e meio, vai ser tempo de muita angústia. Capítulo 30, verso de 1 a 9 de Jeremias. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: escreve num livro todas as palavras que eu lhe falei. Certamente vêm os dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, Israel e Judá, e os farei retornar à terra que dei aos antepassados, e eles a possuirão, declara o Senhor. Estas são as palavras que o Senhor falou acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouve-nas gritos de pânico, de pavor e não de paz. Pergunte e veja: pode um homem dar à luz? Por que vejo então todos os homens com as mãos no estômago, como uma mulher em trabalho de parto? Por que estão pálidos todos os rostos? Como será terrível aquele dia! Sem comparação, será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Olha só, tempo de angústia. O verso de número 8 ainda diz: naquele dia declara o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo que está sob o pescoço deles, e arrebatarei as suas correntes, não mais serão escravizados pelos estrangeiros. Servirão ao Senhor, ao seu Deus, e a Davi, seu rei, que darei a eles. Tempo de angústia, porém, de livramento
para o povo de Deus. Esse tempo de angústia vai cessar depois de uma semana, ou seja, de completá-la. Depois de uma semana, e uma semana corresponde a 7 anos. Grave bem isso, uma semana de Daniel, lá está falando que corresponde a 7 anos. Depois de essa uma semana completada, então vai cessar todo esse tempo de angústia. Agora vamos ver, e a igreja de hoje, nós considerados gentios, e aqueles mesmo judeus que se converteram? Será que vão passar por esse tempo de angústia? Aí que a gente vai ver futuramente sobre pós, pré e mid-tribulacionista, tá? Mas isso não para hoje. Isso nós vamos ver, né, mais para frente, que nós vamos estudar sobre isso. Se a igreja vai passar por esse tempo de angústia, esse tempo de grande tribulação. Tá? Uma coisa que nós temos que ficar atentos, irmãos, a respeito do cumprimento das profecias. As profecias estão se cumprindo, como nós falamos, está faltando 7 anos para completar os 490 anos, que é 70 vezes 7, que é a semana de Daniel. A semana de Daniel, uma semana corresponde a 7 anos. Mas as profecias estão se cumprindo ainda. Nós estamos vivendo um tempo das profecias se cumprindo. Nós temos que ficar de olho, biblicamente falando, pedindo a Deus para nós ficarmos de olho nas profecias se cumprindo. Por quê? Esse homem da iniquidade, alguns vão dizer que ele já está por aí. Alguns vão dizer que ele está por aí. Que falta pouco tempo. E ele não só se manifestou ainda do jeito que vai se manifestar, porque a igreja permanece aqui nesse mundo ainda. Após a igreja, e que igreja que é essa? É a igreja universal que nós falamos, a igreja dos salvos, que seremos arrebatados, ou a igreja será arrebatada com esses membros dessa igreja. Então ele vai ter toda a liberdade para executar os seus intentos. Mas enquanto isso, e eu acredito dessa forma, o que o detém hoje de já tomar, né, o poderio, é a igreja que ainda está na terra. Nós que ainda estamos na terra, os servos do Senhor, os salvos em Cristo Jesus, que ainda está aqui, impede a atuação. Só que o apóstolo Paulo vai falar que o mistério da iniquidade já opera, já está operando. O mistério da iniquidade já opera, mas não com toda a força. Ainda há uma restrição, ainda há uma limitação, porque a igreja está aqui na terra ainda. Muito bem. Após então esse tempo, né, do anticristo, que vem esses 7 anos, esse período de 7 anos, 3 anos e meio de bonança, de uma falsa paz, de prosperidade. Após 3 anos e meio, ele já começa a mostrar realmente qual é o seu intento, a revelar o seu intento, perseguindo aqueles que adoram o Deus verdadeiro, proibindo o sacrifício. Depois desse completar mais esses 3 anos e meio, que vai ser 3 anos e meio de uma grande tribulação para aqueles que estiverem nesse tempo, né, para aqueles que estiverem nesse tempo, vai ser um período de grande tribulação. Depois de se completar essa semana, que é esses 7 anos, o reino messiânico será estabelecido, cumprindo tudo aquilo que foi profetizado em Daniel 9, 24. Olha só, depois disso, o reino messiânico, nosso Senhor Jesus Cristo, vai ser estabelecido, o reino dele. E aí vai se cumprir o que está lá em Daniel, capítulo 9, verso 24. Vamos abrir lá. Daniel, voltando lá em Daniel 9, 24. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, olha só, dar fim ao pecado. Acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Depois desse tempo aí. Então, Messias, o reino messiânico será estabelecido. E aí vai se cumprir toda essa profecia de Daniel. Mas ainda não. Ainda estamos nesse período dos 483 anos, faltando ainda essa semana, esses 7 anos que ainda não aconteceu. Enquanto isso,
a pregação do Evangelho, né, continua sendo, tanto aos gentios como aos judeus, aqueles que acreditam, que aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, continua sendo pregado. Enquanto isso, o reloginho está parado, esse relógio nesse tempo aqui, desses 490 anos, até o dia do arrebatamento da igreja, que vai dar continuidade à vinda desse homem, fazendo esse tratado com os judeus, e aí dá continuidade a esses 7 anos. E é quando, depois de 7 anos, que Jesus Cristo virá e todo olho o verá. Todo olho verá. Todo olho o verá. Mas aí vai vir, não para morrer, como foi, vai vir com um corpo glorificado e vem como juiz. Vem como juiz. Então, tudo isso a gente vai ver em Apocalipse, nesse estudo que a gente vai ver esse tempo dessa semana, desses 7 anos que ainda não aconteceu. Aconteceu um tempo de isolação, no tempo do antigo Epifânio, né? Mas essa grande desolação que Jesus Cristo mencionou, que vai vir no final, ainda não aconteceu, vai acontecer com a vinda do anticristo. Então as profecias, irmãos, é importante a gente estudar um pouco as profecias daquilo que aconteceu, está acontecendo e irá acontecer, né? Porque a palavra de Deus, ela não cai por terra. A palavra de Deus, toda ela vai ser cumprida. E eu sou um dos que acredito, mas nós vamos passar todos esses teóricos que acreditam no pré, pós e mid-tribulacionista. Mas eu sou um que acredito, sim, que a igreja não passará por esse período dessa semana que vai ser esses 7 anos. Eu acredito que não é para nós, não é para a igreja em Cristo Jesus, não é para a igreja vai ser arrebatada, e aí esse anticristo toma conta. Mas por um período pouco de tempo, porque logo, só uma semana, só 7 anos, porque logo vem o reino messiânico e estará estabelecido e cumprido tudo aquilo que foi profetizado em Daniel 9, capítulo, versículo 24. Agora nós vamos paulatinamente, tanto de manhã como à noite, nós vamos passando para os irmãos, então esse ensinamento, que é muita coisa, então nós vamos paulatinamente passando para os irmãos, para a gente ter um entendimento, então, a respeito tanto de Daniel, como também de Apocalipse, porque Daniel também é um livro escatológico, fala de coisas concernentes ao fim. Então, é um livro muito importante também para nós estudarmos, e Jeremias também tem algumas coisas. Jeremias e Ezequiel também. Então, é muito importante nós passarmos e estudarmos também um pouco de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então, é isso aqui que eu vou passar hoje, e depois nós continuaremos com o nosso estudo, né, tanto de manhã como à noite, a respeito do livro da Revelação e também sobre a escatologia. Vamos orar nesse momento. Querido Deus e Pai, obrigado, Deus, por esta noite, obrigado pela vida de cada um dos irmãos, nós te agradecemos, ó Pai, obrigado também pela revelação da Tua Palavra, Senhor, que ali revelou a Daniel. Foi uma revelação a qual o Senhor deu a ele a respeito de coisas que estavam acontecendo no seu tempo e coisas que viriam a acontecer no tempo futuro. E nós vimos, ó Pai, que mesmo lá em Daniel já profetizou a vinda do Messias, a sua morte, e também, Senhor, a sua ressurreição, a sua vitória. E hoje, Deus, nós estamos vivendo um tempo onde que ainda não aconteceu essa grande desolação. Ainda esse homem do pecado ainda não foi manifesto. Não sabemos se ele já está vivo, se ele já está por aí, mas por enquanto, Senhor, com a igreja aqui, nós acreditamos que ele não vai ter esse poder de manifestar do jeito que ele tem o propósito de manifestar com a igreja nesse tempo aqui, Senhor. Porque a nossa vida, as nossas orações, o trabalhar do Senhor na igreja impede dele trabalhar nesse tempo. Mas o mistério da injustiça já opera, Senhor. A gente vê e percebe muitas coisas acontecendo. Mas nos ajude, Deus, a ficarmos atentos a tudo o que acontece, que já está revelado na Tua Palavra. E isso vinha fortificar cada vez mais a nossa fé. Estarmos atentos às coisas, ao cumprimento da profecia também.
porque ainda falta essa semana, esses 7 anos para acontecer na vida do povo de Israel, na vida daqueles que infelizmente estiveram naquele tempo, que não receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que vai ser esse período de 3 anos e meio de grandes desolações, mas logo vem Jesus Cristo, o Messias, aquele que nós esperamos, o enviado, o vitorioso, para estabelecer o seu reino, e tudo isso há de passar, porque Jesus Cristo é vitorioso, e nós como igreja de Jesus, também somos em Cristo Jesus vitoriosos, sobre toda e qualquer investida de Satanás, ou de quem quer que seja que venha do lado do mal, Senhor. Muito obrigado, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito do Senhor, esteja com todo o povo que chama pelo Teu nome, reunido aqui, em toda a face da terra. Amém, Senhor. Amém. Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, que se compara a ti. Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, no seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja como